Uma pergunta que surge com muita frequência é: mas espera aí, Canadá ou Estados Unidos? Estados Unidos não é melhor para empreender? Onde que é melhor para empreender? Onde que é melhor para abrir minha empresa? Nós vamos falar de alguns pontos bem específicos sobre isso aqui hoje para ajudar você a tomar uma decisão que pode ter repercussão muito importante para o teu futuro e definir o sucesso da tua empreitada aqui fora. Então a primeira coisa a se dizer é o seguinte: óbvio que os Estados Unidos sempre vão ser uma opção excelente, porque os Estados Unidos têm um mercado enorme, tem uma familiaridade cultural, principalmente quem está acostumado a viajar muito para os Estados Unidos de férias, a negócios, etc. Claro que os Estados Unidos têm uma certa familiaridade de negócio, mas vamos lá. Será que é tão óbvio assim que eu devo ir para os Estados Unidos ao invés de ir para o Canadá? Vamos explorar esse ponto. Primeira coisa é o seguinte, né? A ser considerado, você tem que considerar custos e os caminhos. Então, assim, algumas coisas interessantes são o seguinte: primeira coisa é o câmbio. Quando você vem montar a tua empresa no Canadá ou nos Estados Unidos, contratar gente local ou se pagar um salário local, se você estiver querendo vir ou contratar gente, os custos operacionais dessa empresa vão ser na moeda local. E lembra o seguinte: o dólar canadense sempre, historicamente, é pelo menos em torno de 25% mais barato do que o dólar americano. Só aí a tua vinda para o Canadá ao invés de ir para os Estados Unidos já fica muito mais barato. Outra coisa muito importante é lembrar que o Canadá tem um sistema de saúde totalmente gratuito e de excelente qualidade. Isso não é só pensar como pessoa física, não, isso é para o teu funcionário. Se você está vindo para cá para montar uma operação, contratar 5, 10, 15 pessoas, ou se você está pensando em vir para cá como empreendedor, faz uma diferença gigantesca você ter que comprar um seguro de saúde privado que pode aprovar ou recusar procedimentos que eventualmente você ou algum familiar tem que fazer, versus estar num lugar onde o sistema de saúde é totalmente público e vai ser aprovado. Isso em termos da satisfação pessoal e do nível de estresse do profissional que você contratou aqui ou que você trouxe para cá, ou no caso, se você for o empreendedor que está querendo vir, isso faz uma diferença gigantesca em termos de custo e em termos de estresse, tá? Outra questão muito importante é visto. E por que eu sei desses pontos? Eu sei desses pontos porque nós temos inúmeros clientes que já estão baseados nos Estados Unidos e estão vindo para o Canadá, por um conjunto de fatores desse que eu estou falando. Então a questão de vistos, muito mais fácil você obter um visto para vir para o Canadá, para trabalhar, ou para imigrar, do que para os Estados Unidos. E aí tem um caso muito específico. Eu já falei de imigração, vir para o Canadá para imigrar como empreendedor. Tem um outro vídeo nosso aí no canal na descrição que você pode achar detalhes sobre isso, tá? Então dá uma olhada lá se você quiser saber mais detalhes. Mas lembra disso, o Canadá é um país onde morre mais gente do que nasce todo ano. Então o Canadá necessita trazer em torno de 400 mil novas pessoas para o país todo ano para que a economia continue crescendo. Os Estados Unidos não tem essa necessidade, pelo contrário, os Estados Unidos tem uma fronteira terrestre com o México, etc., onde chega um monte de gente ilegal. O Canadá não tem essa pressão de imigração ilegal que tem os Estados Unidos. Então, a política de imigração toda no Canadá, ela privilegia quem está vindo para cá para gerar sucesso econômico, seja por alto nível educacional, seja por empreendedorismo. Então, é importantíssimo saber disso. E por ter essa característica muito imigrante como país, a integração na sociedade, tanto para as pessoas que vão vir morar aqui, quanto para a empresa, pelo fato de ser de donos estrangeiros, essa integração acontece de uma forma muito mais orgânica, muito mais fácil, muito mais natural no Canadá. Aí você fala, não, peraí, mas se eu for para a Flórida é diferente. Verdade. A Flórida, por exemplo, dá um conforto muito grande para empresário brasileiro. Por quê? Porque você tem todo um ecossistema lá, um network imenso de muita gente, empresário latino, empresário brasileiro, muita gente com dinheiro que gosta de um monte de coisa da cultura brasileira. Você gosta de poder contratar uma babá, ajuda em casa para limpar a casa, jardineiro, etc. Mas você não quer estar vivendo aquela sociedade brasileira com alguns problemas, como, por exemplo, violência urbana. Então, a Flórida parece ser o melhor dos mundos. E é o melhor dos mundos para muita gente e por muitos fatores. Agora, quando você começa a pensar em negócios, aí começa a ter algumas coisas para se levar em consideração. Por exemplo, vamos pegar, se você pegar um mapa da América do Norte e considerar o centro do mapa Miami, e traçar um círculo em volta disso e falar, peraí, onde que eu consigo chegar em Miami em um dia? Seja de avião, eu vou lá, faço uma viagem, bato de volta para fazer uma reunião de negócios, ou seja, por exemplo, de carro. Vou pegar o carro, vou chegar lá para dormir, amanhã cedo eu faço a reunião. Onde que você consegue chegar?
a gente fez um levantamento, olha que interessante. Miami é excelente, ou qualquer ponto na Flórida, estou usando Miami como exemplo, né? Você está a 229 quilômetros de Orlando, você está em Jacksonville, você chega também em Atlanta, New Orleans, e acabou. É isso que você consegue chegar fácil, seja fazer um bate-volta de avião, ou seja fazer uma viagem de carro. Agora vamos comparar Toronto, por exemplo, que é onde a gente vive aqui. Em Toronto você consegue chegar a Buffalo, Montreal, Boston, Chicago, Cleveland, Nova York, Pittsburgh, tudo com o mesmo círculo de mesmo diâmetro. Esse círculo que a gente fez centrado em Miami, se a gente fizer esse círculo centrado em Toronto, ele te coloca na cara do gol, num mercado de 140 milhões de pessoas que você consegue chegar e bate e volta no mesmo dia. Então tem uma diferença muito grande. Eu quero estar nos Estados Unidos e já estou na Flórida. Quanto tempo demora para você conseguir fazer uma reunião em Nova York? E sem falar dos vínculos culturais, né? Quer dizer, até pelo fato do Nordeste e meio Oeste dos Estados Unidos serem regiões de climas mais rigorosos e tal, até isso eles têm mais em comum com o Canadá do que com o Sul dos Estados Unidos, que é outro tipo de clima. Inclusive, muito americano do Norte se muda quando aposenta para a Flórida, por exemplo, ou para o Arizona, para onde for, só em busca do clima mais ameno, né? Então, assim, é visto muito como lugar bom de férias e lugar para aposentar. Não necessariamente é visto como um bom hub de negócios. Então, isso é importante saber que se você está baseado, por exemplo, na região de Toronto, você está na cara do mercado americano de qualquer forma, geograficamente. Você também está na cara do mercado americano porque você tem a área de livre comércio da América do Norte, certo? E os acordos comerciais que o Canadá tem, por exemplo, com a União Europeia e com um número enorme de países na própria América Latina e mundo afora, coloca a sua base canadense como uma posição, um posicionamento de base internacional de negócios. Então pensa assim, eu vou para os Estados Unidos, vou abrir uma empresa na Flórida. Legal, você vai estar na Flórida, vai ter uma boa ponte para fazer ida e volta para o Brasil, sem dúvida. Agora, você quer expandir globalmente? Via Flórida, você expandir dentro dos próprios Estados Unidos, tem as suas dificuldades, as suas barreiras. Não é assim tão fácil. É um pouco longe e culturalmente também tem um gap. Agora, olha que interessante. O Canadá é um país com acordos comerciais com a União Europeia, com um monte de países da América Latina e está perto dentro do próprio Estados Unidos. É um dos únicos países onde você acessa tanto o mercado europeu quanto o mercado dos Estados Unidos. Então, quando você pensa assim, eu vou para os Estados Unidos porque o mercado é maior, não é. Se você vier para o Canadá, qual que é o teu mercado? O teu mercado é Canadá, Estados Unidos e Europa. Se você for para os Estados Unidos, o teu mercado é Estados Unidos, certo? Então, é importante levar essas coisas em consideração, mas é óbvio que vai ter N situações onde a presença nos Estados Unidos é mais vantajosa, dependendo do tipo de empresa, do tipo de estilo de vida que você quer levar e etc. Agora sim, quando a gente pensa em termos de mercado, onde que é melhor para eu fazer negócio? Nos Estados Unidos, principalmente se você for se basear no sul dos Estados Unidos, é ali o teu mundo. Se você vem para uma região no Canadá, principalmente perto da fronteira, como praticamente 90% da população do Canadá vive numa faixa de 150 quilômetros da fronteira. Quer dizer, se você vem para uma região dessa, você está no mercado americano também, mas também você está em outros mercados, como, por exemplo, a Europa. Você tem o custo baixo, como a gente já mencionou aqui no começo do vídeo, você tem o câmbio mais barato, você paga imposto corporativo menor, você tem acesso à saúde de graça. Então, essas coisas são interessantes, né? Agora, óbvio que tem vantagens. Por exemplo, nos Estados Unidos, você paga um imposto de renda pessoa física, as alíquotas são mais baixas. Você, como empresário, empreendedor, precisa também pensar na questão da bitributação. Se você coloca a tua residência tributária nos Estados Unidos, você começa a pagar imposto nos Estados Unidos, no Brasil, sobre tua renda global em todos os países, e começa a ficar caro isso, porque Estados Unidos e Brasil, pelo menos até onde eu sei, não tem acordo de não bitributação. Canadá e Brasil têm. Então o que acontece é que o imposto que você paga no Canadá, ele é meio que compensado pelo imposto que você já paga no Brasil, ou que pagou e vice-versa.
Então você não é taxado duplamente como pessoa física. Então, apesar dos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito mais barato, não tem imposto sobre venda, por exemplo. Verdade, aqui nós temos um imposto alto, que chama HST, o Harmonized Sales Tax, é o imposto sobre venda. Então, assim, mas a hora que você vai olhar, peraí, mas tributariamente, eu tenho que pagar imposto aqui sobre minha renda global, nos dois lados, e daí, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo e falando desses pontos hoje só para estimular com que se pense em um pouco mais de detalhe, aprofundar um pouco a análise de onde que realmente é o melhor lugar. Porque, veja bem, o Canadá, ele realmente, o mercado canadense é 10% do mercado americano, o mercado grande é os Estados Unidos. Óbvio, isso aí é óbvio, é só olhar a população de um país e a população de outro. 350 milhões versus 35 milhões, é 10 vezes. Agora, o Canadá, você não está vendendo no mercado canadense, né? Tem um outro vídeo aqui no nosso canal que a gente entrevista uma pessoa que, por coincidência, também é brasileira, que está baseado numa empresa canadense, mas que 90% dos negócios deles são fora do Canadá. Então, é exatamente um bom exemplo. A entrevista com o John Simões, está aqui na descrição do nosso canal, você consegue achar também. Esses são os pontos principais que a gente queria cobrir hoje, tá bom? Então, obrigado aqui, espero que esses pontos tenham ajudado vocês a fazer essa análise de vocês. E, obviamente, nós estamos aqui para ajudar. Clica aqui, vocês têm como achar a gente na descrição do vídeo, se quiser a nossa ajuda para entrar um pouco mais em detalhe. Grande abraço, boa sorte.